Continuando, então, a nossa classificação das fontes, estávamos tratando das fontes formais ou de cognição ou de conhecimento. E vimos também que ela se subdivide entre fontes formais imediatas e fontes formais mediatas. Vamos à primeira. As fontes formais imediatas, também denominadas como sendo direta, e aqui cuidado, porque às vezes a gente confunde, é fonte formal imediata ou direta. É a lei, pessoal. Olha que facilidade. Somente a lei. Então, só a lei constitui a nossa fonte formal imediata. E olha como tudo também vai se encaixando. Nós havíamos falado que a União é o órgão encarregado de elaborar o direito penal. Lembram-se? Pronto. Se a União é o órgão encarregado, a gente tem que parar e pensar como que a União vai concretizar essa tarefa dela. Porque se ela faz o direito penal, como que ela vai dar vida a essa tarefa? Através das leis. Então, por isso que a lei constitui a nossa fonte imediata do direito penal. Vimos, então, a fonte imediata e agora eu passo para outra classificação, que são as fontes formais mediatas ou indiretas. Mediatas ou indiretas. E aqui nós temos duas possibilidades, tanto os costumes quanto os princípios gerais do direito. Os costumes, pessoal, o que é os costumes? Aquela clássica definição do costume, que fala que o costume é a prática geral, uniforme, constante, reiterada e dotada de obrigatoriedade. Portanto, a gente identifica no costume os dois requisitos, tanto o requisito objetivo quanto o requisito subjetivo. O requisito objetivo vem a ser exatamente essa prática reiterada, constante, uniforme, geral. E o requisito subjetivo é exatamente essa convicção dele ser obrigatório. Portanto, o costume ele pode sim ser utilizado no direito penal. Só que aqui, cuidado, porque nós temos 3 espécies de costumes e a gente precisa enfrentar isso daí. Nós sabemos que o costume pode ser classificado em costume contra legem, costume praeter legem e costume secundo legem. Ai! Tá difícil? Não, tá fácil. Olha lá, pessoal. Costume contra legem. Como o próprio nome indica, contra legem, contra a lei, contrário à lei. O costume contrário à lei pode ser utilizado pelo direito penal? Não! Nós sabemos que o costume contrário à lei não pode ser utilizado no direito penal porque o costume não revoga a lei. Quando a gente fala costume contra legem, quer dizer, o costume é contrário à lei. Então, se o costume é contrário à lei, o que ele faz, o que ele produz? Que a gente não respeite a lei. Não é verdade? Que a gente revogue a lei? Isso não pode. Nós sabemos que uma lei somente pode ser revogada por outra lei. Agora, é claro que o costume contra a legem, o costume contrário à lei, tira a eficácia da lei. Isso é óbvio. Mas ele não pode revogar a lei. Tá? Não revoga a lei penal. Então, costume contra a legem, não. E o costume segundo legem e praeter legem? Esses dois, sim. Esses dois nós utilizamos no direito penal. Vamos só diferenciar. Costume segundo legem é o costume interpretativo. É o costume que é mencionado pela própria lei. Então, a própria lei menciona, utiliza o costume na sua redação. Por isso que ele é autorizado. Se a própria lei faz menção ao costume, é claro que ele vai ser utilizado na hora de interpretar aquela lei penal. Então, por isso que o costume segundo legem ou interpretativo pode ser utilizado.
E por fim, o costume praeter legem também. O costume praeter legem, ele já tem a função de realizar a integração da lei. Ou seja, ele ocorre naquelas situações em que há uma lacuna legislativa, não a lei. Então, ele vai ajudar o intérprete a suprir, a colmatar aquela lacuna legislativa. E ele também pode ser utilizado, sim, pessoal. A única observação que nós temos que fazer aqui em relação ao costume segundo legem e praeter legem é que tanto um quanto o outro não podem agravar a situação do acusado. Então, a gente utiliza o costume, mas cuidado, conforme a gente viu, somente a lei pode trazer um novo crime, aumentar uma pena, enfim, piorar a situação do acusado, tá? Você não pode utilizar nenhum tipo de costume para agravar a situação do acusado. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais quando estudarmos o princípio da reserva legal. Tranquilo?